Boa noite, tudo bem com vocês? A gente tem um costume de todos os domingos, nesses minutos que antecedem aí a programação, ao início dela, a gente ter os momentos de oração. É um privilégio, né? É um privilégio estarmos aqui na igreja, na casa de Deus, depois de um final de semana, né? E somos gratos porque Deus conserva a nossa vida, nos dá motivos de alegria. E hoje nós viemos nesta noite, um culto chamado de Comece Bem, né? Para começarmos bem mesmo a nossa semana de atividades. E a gente tem que começar, eu sempre orando. Tudo o que nós formos fazer, precisamos orar. E pedir assim para que Deus abençoe. Nós vivemos em tempos assim, parece que corre muito rápido, não é assim? Parece que as horas passam rápido, os dias, os meses, os anos, mas é que a gente cada vez está mais ansioso, né? Por questão do alimento, a questão da moradia, o emprego, e Deus pede para que nós acreditemos nele. Eu vou ler com os irmãos aqui, se quiserem abrir a vossa Bíblia, em Filipenses, no capítulo 4, e versos 6 e 7. Mas no verso 4, diz assim, Paulo escreve: alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez ele reforça: alegrai-vos. No verso 6, ele diz assim: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então nós temos um Deus que o seu conhecimento excede. Ele é onisciente. Ele sabe quais são as nossas necessidades. Ele sabe por que eu estou aqui, porque você está aqui hoje. Sabe aquilo que vai no profundo do meu coração. Sabe das nossas ansiedades. É por isso que Ele pede: olha, traga a mim, ore para mim, fale comigo, e eu sei o que há de melhor para você. Então eu convido, nesses próximos minutos, nós temos aí quase 10 minutos, para nós falarmos com Deus, nos colocarmos em oração, e nós falarmos com Deus. Vamos lá? Pode ser? Vamos ajoelhar. Você tem esse tempo para falar com Deus. Fale com Deus. Querido Deus, amado Pai, somos muito gratos, porque o Senhor conserva a nossa vida, dá manutenção, o Senhor nos dá a oportunidade cada dia de nos entregarmos, de melhorarmos, de crescermos espiritualmente, a oportunidade de acertarmos detalhes na vida, com a família, com os amigos, com o trabalho, conosco, com nós mesmos. Nós somos gratos porque o Senhor é o Deus da oportunidade. Somos gratos também porque o Senhor é o Deus Pai que cuida. E como diz o texto bíblico, tenta nos deixar menos ansiosos, porque é o Deus que protege os filhos, é o Deus que sabe o que é melhor para os filhos. O Senhor possa abençoar, Senhor. Viemos aqui em Tua casa porque nós temos um interesse muito grande, Senhor, de nos aproximarmos de Ti. Nós confiamos no Senhor. Confiamos que o Senhor tem um plano especial para nós, desde a criação. E nós acreditamos que o Senhor voltará em breve, para nos levar a um lugar onde não haverá mais problemas, e não estaremos mais ansiosos, porque estaremos na Tua presença, pessoalmente. Pedimos que o Senhor abençoe agora o nosso culto, Senhor, o louvor que vamos fazer, a mensagem que será colocada para nós, e nós queremos sair daqui hoje melhores, abastecidos
para uma semana que começará muito bem aqui na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que bom que você escolheu estar na casa de Deus. Que bom que você escolheu adorar o Senhor logo no início da semana, primeiro dia da semana. Muita coisa tem pela frente essa semana, a gente não tem noção do que vem por aí, mas nós temos pelo menos a certeza do Deus que a gente tem. Isso já é tudo, não? Já é suficiente? Saber que o Deus que a gente tem é grande, isso já é muito bom. Assim diz o Salmo 18: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, o meu libertador. Eu te amo, ó Senhor. Vamos falar isso para Deus? Vamos falar junto? 1, 2, 3. Eu te amo, ó Senhor. Nós vamos orar agora. Na verdade, nós já estamos orando, porque orar é falar com Deus. E nós estamos orando porque as canções que estamos cantando já são a nossa fala com Deus. Vem morar em mim, envolve o meu ser, transforma a minha vida. Estou feliz na tua presença. Só que agora nós vamos chegar mais pertinho. Sabe quando a gente chega pertinho para sussurrar no ouvido e contar um segredo? Existem segredos que a gente só conta para quem a gente confia. Não é assim? Então chegou a hora de chegar bem pertinho de Deus no seu ouvido e contar para Ele um segredinho seu. Talvez algo que lhe traga muita alegria ou algo que lhe traga muito pesar. E para esse momento eu leio o Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Gente, isso aqui não é uma história contada de séculos ou milênios atrás. Essa é a sua história. E aqui não está falando só de calamidades lá na floresta amazônica, em algum lugar do mundo. Aqui está falando das suas turbulências. Verso 2: clamarei ao Deus Altíssimo, o Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio. Nossa, que salmo forte. E me cobre a minha vergonha. E por fim ele termina: pois a tua misericórdia se eleva. Verso 11: se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra. E eu coloco uma frase minha: se exaltado, ó Deus, na minha vida. Eu peço aqui em favor da Renata, da Letícia e do Reinaldo. E esse pedido também eu vou levar para orar em casa. Eu sei que você também tem suas turbulências, e esse é o momento de você sussurrar no ouvido de Deus. Pode ser? Contar para Ele: Senhor, eu me refugio, eu me entrego, eu me rendo. Aqui está a minha causa. Aqui está a minha necessidade. Você quer apresentar para Deus? Você não vai precisar falar no microfone, porque vai ser um sussurro, você vai falar para Deus. Chega pertinho, vem falar aqui comigo diante do altar de adoração. Pode chegar aqui diante do altar de adoração, vamos orar junto aqui. E aí a gente vai sussurrar para Deus: Senhor, esse é o meu caso. Eu estou falando baixinho, mas eu estou falando para quem eu posso confiar e contar os meus segredos. Meu Deus. Enquanto você vê, a gente vai cantando essa música que é uma rendição. Vamos lá? E aí você já vai pensando na letra da música e vai se entregando sua vida, seu coração, seu tudo.
Cantemos. Tem misericórdia de nós, ó Deus. A minha alma se refugia em Ti. Nos escondemos às sombras de Suas asas. Clamamos o Senhor Deus Altíssimo, porque o Senhor tudo executa. Senhor, como precisamos da execução dos Teus planos. Como precisamos, muito. Cada um aqui traz a sua história. Senhor, é que o travesseiro é apenas um objeto inanimado, mas o nosso travesseiro sabe quando a gente deita e fica olhando, quem sabe, para o teto da casa, pensando nas coisas. Mas o Senhor sabe muito mais, porque o Senhor conhece o nosso passado. O Senhor conhece em que nós nos metemos, as nossas escolhas. O Senhor conhece algumas coisas que nós nem escolhemos, mas estamos dentro delas, o turbilhão. Porém, o Senhor não conhece só o passado. O Senhor tem para nós um fim maravilhoso no futuro. Por isso que a gente deseja colocar diante do Senhor esses nossos sentimentos. Eu não digo angústias, porque alguns trazem sim angústias e pedidos, outros trazem outros pensamentos, planos, desejos. Senhor, e o Senhor conhece o coração de cada um, cada pessoa que está aqui diante do altar. Senhor, deixa essa pessoa se refugiar agora no seu colo, Deus, por favor. Senhor, ouça o sussurro, o segredinho que essa pessoa está lhe contando nos ouvidos. Senhor, exalte esta pessoa para que o Teu nome seja honrado. Exalte essa pessoa diante dessa sua preocupação, desse seu pedido, para que as pessoas olhem e digam: ali está um bem-aventurado, ali está uma bem-aventurada, ali está uma mulher de Deus, um homem de Deus abençoado, que está voltando para casa depois desse culto de domingo, mas não de mãos vazias, na certeza de que o Senhor é Deus na vida dessa pessoa. O Senhor nos erga dessa oração na certeza de que o Deus da misericórdia nos encontrou e ouviu o nosso pedido, nossa oração nessa noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Agradecemos a música, e realmente Deus é esse pastor que cuida da ovelhinha errante. Quando nós andamos por aí, às vezes sozinhos e perdidos, Ele nos alcança. Bonita música. A mensagem de hoje, a gente sempre tem um pastor convidado, que a igreja convida para apresentar para nós as mensagens. E o pastor veio de Londres, mas não da Inglaterra, do Jardim Londres, aqui mais perto. Pastor Antônio Marcos, ele é distrital do Jardim Londres. Ele faz parte da nossa região. Aqui os pastores são divididos em região, então ele faz parte da minha região. Então a gente tem uma certa proximidade. Eu gosto muito dele. Quando tem um evento, Analândia, a gente vai junto no mesmo carro. E um homem de Deus, um menino bom. A gente gosta muito do pastor Antônio Marcos, e é um privilégio ter você aqui com a gente. Ele se formou em 2014, é casado, tem um casalzinho de filhos. Ele era enfermeiro, ativa e formado em enfermagem, e deixou para fazer teologia e seguiu um outro plano que Deus tinha para a vida dele. Que Deus possa abençoá-lo mais uma vez ao distribuir o pão da vida. Uma boa noite à igreja. Obrigado, pastor Alexandre. Pastor Alexandre também é uma pessoa muito querida por todos nós ali, pastores, e é um privilégio estar aqui para repartir a mensagem de Deus com vocês. Ele esqueceu de mencionar que o meu distrito é um distrito, na verdade, intergaláctico, porque a minha sede é o Jardim Londres, mas se você se cansar de Londres, você pode ir para o Jardim Uruguai. Então vai visitar o Uruguai, que é uma outra igreja minha, né? Mas também tem o satélite Íris, e se não resolver, você vai para o Cosmos, Jardim Cosmos. Você veja como que meu distrito é bem interplanetário, né? O negócio não está só o país, não. Aí tem também planetas aí no meio. Bom, queridos, eu sou do Paranaense,
Não sei quantos aqui. Tem paranaense aqui? Opa, tem aí uns pés vermelhos aí, né? Que maravilha, terra boa, né? Eu sou da cidade de Cascavel, no Paraná. Conhece? Cascavel. O problema, pastor Alexandre, é que às vezes vai apresentar, né? O pessoal vai com a minha esposa na plataforma e o pessoal esquece, né? O nosso nome e fala assim: aqui está à frente um casal de Cascavel. Aí fica chato, né? Mas já falaram casal de Jararaca. Eu falo assim: não, me esqueci, é casal de Cascavel. Fica pior ainda, né? Mas nós somos ali, estamos aqui há 6 anos e recebemos o chamado de Deus para poder fazer a obra. E agradeço a Deus por essa oportunidade de estar atuando nesse campo, né? Não é meu campo original, mas coube a Deus me chamar para esse campo, e eu aprecio muito essa cidade de Campinas, o clima, as pessoas são maravilhosas, enfim, sou ricamente abençoado por estar aqui. Irmãos queridos, a mensagem dessa noite, a palavra de Deus, está na carta aos Romanos, no capítulo 8. Abra sua Bíblia, Romanos, no capítulo 8. Versículos, nós vamos ler do versículo 31 em diante. Enquanto você abre aí, eu vou contextualizar um pouquinho esse. Paulo escreveu essa carta de Corinto por volta do ano 58 depois de Cristo, quando ele estava de partida para Jerusalém, sua terceira viagem missionária. Ele desejava conhecer essa igreja, ele não conhecia a igreja de Roma. E essa igreja, não se sabe ao certo quem plantou essa igreja em Roma, mas provavelmente foram judeus prosélitos que estavam ali no Pentecostes, quando Pedro pregou aquelas pessoas. Eles retornaram a Roma, começaram ali, provavelmente numa casa, um grupo, uma comunidade de pessoas crentes, e ali foi plantado a igreja de Roma. E nós podemos entender, segundo os teólogos e estudiosos, que a carta de Romanos é a mais intensa carta que Paulo escreveu. Paulo fala sobre um tema que é a exposição do Evangelho de forma profunda, a qual nós podemos, ao estudá-la, obtermos a nossa conversão, se é que nós já não fomos convertidos, né? Mas, para você ter uma ideia, Martinho Lutero se converteu lendo a carta aos Romanos, também Agostinho e outros tantos, John Wesley. É uma carta muito mesmo, um primor de escrita a respeito do que é o Evangelho, do que é a salvação. Paulo fala de temas como justificação, eleição, graça, santificação e outros temas mais relacionados ao aspecto da salvação. E nós vamos ler aqui o versículo 31 em diante, quando depois de Paulo falar, já no capítulo 1, ele fala que todos os gentios estão sob a condenação. Não há nenhum sequer inocente, todos são culpados diante de Deus. Capítulo 2 ele fala que todos os gentios, todos os judeus também estão condenados. No capítulo 3 ele fala como solucionar isso. Depois ele fala das más notícias, né? De que todos estão perdidos. Ele fala das boas novas de salvação. No capítulo 3 dizendo que a salvação só é encontrada em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus Cristo. No capítulo 4 ele dá 2 exemplos, Davi e Abraão, que foram justificados pela fé, salvos pela fé no Messias vindouro. E no capítulo 5 ele fala dos benefícios da justificação. E o capítulo 6, 7 e 8 ele trata da santificação. Portanto, nós estamos aqui no versículo 31 em diante, num texto a qual Paulo agora, já não cabendo mais dentro de si, de tantas bênçãos, de tantas novidades boas, não é? A qual a salvação trouxe à sua vida, ele prorrompe num cântico de vitória. No teu título aí está cântico de vitória ou doxologia. Isso já nos traz ou nos remete a um ensinamento. Não existe louvor, adoração, doxologia sem o entendimento da teologia. Na verdade, a teologia precede a doxologia. Ao entender o plano maravilhoso da salvação de Cristo por mim, então o meu ser inunda de louvor em adoração a esse Deus. Portanto, a adoração viva, eficaz, que atinge
todo ser completo é aquele que entendeu o plano da salvação, a maravilha do Evangelho. E é assim que Paulo faz, ao colocar aqui em 4 perguntas retóricas. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde para manifestar e glorificar o nome de Deus e manifestar quão grande é o nosso Deus. Versículo 31. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com eles todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que belo texto, que declaração. Queridos, ninguém gosta de ser um perdedor. Todos nós gostamos de ser vencedor. Gostamos de estar ao lado de pessoas vitoriosas, pessoas que vencem na política, pessoas que vencem pela sua intelectualidade, pessoas que venceram na parte material, financeira, e desfrutarmos os benefícios da vitória. Uma pessoa que possui uma posição financeira, material, privilegiada, poderá viajar lugares exóticos, fazer viagens para lugares de todo o mundo. Existem benefícios na vitória, e nós desejamos a vitória ardentemente. Eu me lembro de um menino que morava num condomínio ali, onde eu morava em Curitiba, e de vez em quando eu via ele com a camisa do time. Uma hora era uma camisa do São Paulo. Dali 6, 7 meses eu vi ele com a camisa do Corinthians. Depois era do Palmeiras. Aí um dia eu perguntei: escuta, mas afinal de contas, que time você torce? Ele falou: para o time que estiver ganhando. Eu visto a camisa quando eu vejo que o meu time está perdendo, aí eu já não gosto. Porque eu não gosto de torcer para time perdedor. Então, agora o Palmeiras está na crista da onda. Então eu vou lá e visto a camisa do Palmeiras e vou para a escola e ninguém me enche as paciências, porque eu estou do lado do time vencedor. Queridos, a palavra de Deus essa noite está dizendo para você que você já é um vencedor. Você não tem apenas uma expectativa de vitória, mas você tem a certeza da vitória. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou e se entregou por nós. O que Paulo está dizendo aqui nesse texto tão belo é que nós que somos pertencentes a Cristo não há derrota. E ele vai afirmar 3 coisas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para você que está em Cristo Jesus, já não há acusação, não há condenação e não há separação. Você é um vitorioso. Vejamos, versículo 31. Ele começa com a pergunta e ele diz: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Que coisas? Tudo aquilo que ele acaba de escrever. E ele faz um resumo dessas coisas, principalmente aqui no capítulo 8. Logo ali no versículo 2 ele diz que uma dessas coisas é que Cristo nos libertou. Éramos escravos, acorrentados no pecado, servos de Satanás, mas Cristo nos libertou. Ele diz no versículo 9 que agora o Espírito de Deus habita em nós. Ele diz também no versículo 11 que nossos corpos serão vivificados. Seremos ressuscitados juntamente com Cristo. Ele diz também que nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus.
Ele diz mais também aqui no versículo 17, que se somos filhos, somos herdeiros. Herdaremos a herança juntamente com Cristo. A nova Jerusalém, nova terra. Alçaremos voos para os planetas infindáveis e criados juntamente com Cristo. Reinaremos com Ele. Somos herdeiros com Cristo. E ele diz mais no versículo 17 que nós também seremos glorificados. Teremos um corpo imortal, livre de doenças do pecado, livre da ausência do pecado na nossa vida, através de um corpo glorificado. Mas ele também fala no versículo 26 que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Enquanto nós estamos aqui nessa vida de pecado, o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus. E essa intercessão é de uma forma agônica, é com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está por nós, em favor do Pai. Ele intercede por nós, porque Ele procura o bem daqueles que o amam. E por fim, no versículo 29, ele diz que nós somos e seremos conformes à imagem do seu Filho. Essas coisas que ele está dizendo, ele diz, você sabe disso, você conhece isso, você crê nisso. Portanto, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Será que Deus está contra nós? De maneira nenhuma. Deus está ao nosso favor. E ele diz, e se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é um sonoro ninguém. Nada e ninguém. Eu me lembro que estava na 7ª série, lá no Paraná, e na escola adventista fazia torneios de jogos escolares, não é? Entre classes e tal. E nós tínhamos um rapaz que era ele repetiu várias vezes de ano, então ele tinha 3, 4 anos, ele era mais velho do que nós. E ele era enorme, forte, atlético. E quando ia naqueles jogos de competição individual, então eu fui para a corrida. Eu falei, eu vou ganhar essa corrida. Todo mundo quer ganhar. Mas eu nunca conseguia, porque o Claudião, era o nome dele, a gente falava de Claudião, chegava antes em todas as corridas, não tinha para ninguém. Ele ganhava todas. E eu ficava frustrado. Não é possível. É injusto. Naquela época permitia, né? Alunos bem maiores ficarem com os menores. Hoje acho que não permite mais. Mas eu achava injusto. Mas a utilidade do Claudião era visto quando nós íamos jogar contra outras classes. Aí ele era do nosso time. E aí não tinha para ninguém. Quando ele entrava no campo para jogar futebol, vôlei, basquete, seja o que fosse, não tinha para ninguém. Nós entrávamos na confiança da vitória. Era certo que a vitória viria, porque ele jogava para o nosso time. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que se Deus está com você, ninguém é contra você. Não há como você perder essa partida. Não há como você ter derrotas, porque Ele é vitorioso. E a vitória que Ele conquistou, Ele garante a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Ele vai dizer agora o porquê que essa certeza faz parte da vida do cristão. Ele diz no versículo 32 que aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ou seja, o argumento dele é do maior para o menor. Ele diz, se Deus já deu o seu próprio filho, Ele não apenas falou que iria fazer, Ele não apenas disse que essas coisas estão garantidas, Ele provou isso, dando aquilo que tinha de maior e melhor, o Filho Jesus Cristo. E se Ele deu tudo isso, Ele deu o maior, você acha que as coisas menores Ele também não vai garantir? É claro que vai. Portanto, aqui está a base para que nós creiamos que Jesus nos ama, que Deus nos ama e que Ele nos garante a vitória. É porque Ele já mostrou e provou na cruz do Calvário, dando o seu Filho entregue por nós. Queridos, essa é a essência do Evangelho. Muitos buscam apenas benefícios materiais. O mundo aí fora religioso está cheio de pessoas buscando benefícios
espirituais, aliás, materiais. E não é errado buscar benefícios materiais, bênçãos materiais. Mas é errado quando isso toma conta da sua vida como sendo o principal. A maior bênção concedida a um homem, uma mulher, a um ser humano, é a bênção de Cristo Jesus sendo entregue por mim e por você na cruz do Calvário. Me lembro no fato de um pastor que estava pregando para uma dessas igrejas e ele fazia uma fila e as pessoas vinham ali e ele dizia: conta a bênção, irmão. E ele dizia: olha, pastor, eu fiz a corrente tal, o jejum tal e agora eu subi na empresa, virei gerente da empresa, comprei 2 carros novos, está tudo bem, está tudo prosperando. Já estou montando meu negócio próprio. Ele: muito bem, igreja, glorifica, bata a palma e aquele negócio todo. E veio outro e dizia: e você? Não, eu fiz isso, aquilo, outro. E aí, agora eu já estou com uma filial, já ganhei tanto e o povo aplaudia. E chegou uma senhora ali e você, irmã, conta a bênção. Ela dizia: pastor, eu descobri na palavra de Deus que Jesus Cristo morreu por mim. Que Ele quitou minha dívida, eu não devo mais nada. Ele me limpou dos pecados, agora eu pertenço a Cristo Jesus. Já tem vida eterna em mim, porque Jesus me garantiu isso, que quem tem Cristo tem a vida. Isso foi bom demais, pastor. Ele falou assim: ok, irmã, agora conta a bênção. Vocês estão percebendo? Está sendo disseminado um evangelho superficial. A maior bênção provida foi na cruz do Calvário. É lógico que nós temos que viver com aquilo que é material. Deus, Ele também garante, mas busca em primeiro lugar o reino de Deus. O que Deus fez por nós é algo extraordinário. Em livro de Efésios, carta de Efésios, capítulo 1, diz que Ele nos concedeu bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Essas bênçãos são as melhores que existem, porque elas são eternas, duradouras. Elas não dão a sensação de que nós realmente não somos desse mundo. Nós pertencemos a um reino superior. Versículo 33. Ele vai dizer que não há nenhuma acusação. Por que você é um vitorioso? Porque sobre você não tem nenhuma acusação. Veja o que diz ali: quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? E por que é que não tem acusação? Ele responde: é Deus quem os justifica. Isso não significa que não tem acusação sobre você porque não tem algo para acusá-lo. Tem até demais. Porque se eu passar um filme aqui num telão dos teus pensamentos, dos teus pecados por omissão, por comissão, ou seja, o que for aqui, eu tenho certeza que você talvez se envergonharia aqui. Portanto, tem motivos para nos acusar, porém diz que não há acusação sobre nós. Por quê? Porque Deus nos justificou. O que é justificação? Não é pergunta retórica, é para responder mesmo. O que é uma justificação? Muito bem, lembra do anjo lá com Josué? Fez exatamente isso. Essa é uma doutrina que é o eixo dorsal do cristianismo. Martinho Lutero diz que sem essa doutrina a igreja cai ou ela desmorona. Porque, aliás, a justificação pela fé, ela, para nós, que pregamos as 3 mensagens angélicas, esta é de fato a terceira mensagem angélica. É a justificação pela fé. Portanto, nós precisamos compreender isso aqui. Justificação para a fé é uma declaração judicial de que eu e você não devemos mais nada. Nós fomos justificados. Significa que eu e você, diante dos olhos de Deus, não devemos mais nada. Inculpáveis. É a forma como Deus usa para poder lidar com o pecado. Significa que Deus agora desculpou o pecador, passou a mão no pecado, fez vista grossa ao pecado? É claro que não. Porque a culpa do pecado, a condenação do pecado recaiu, mas recaiu sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele pagou o preço para que eu e você não tivéssemos que pagar.
Ele morreu a condenação. A culpa caiu sobre ele para que eu e você não precisássemos levar esta culpa. Justificados, pois, em Cristo Jesus. Justificação é uma declaração, acontece no tribunal de Deus. Acontece de que você não é visto mais como você é. Sujo, pecador, rebelde, como nós somos. Mas quem é visto... Tem alguém aqui com mais de 2 metros de altura? Não? 1,90? Não? Puxa, 1,80 e poucos. Quanto? Não sabe? 1,90? Então é você mesmo, 1,90. Fica de pé aí. Olha lá. Tem alguém maior que ele? Não tem. Aquele era o padrão que a lei exigia de você. Que você tivesse aquela altura. Você pode ter aquela altura? Não pode. Portanto, você não podia ser justificado diante de Deus. Você era um quebrantador da lei, um transgressor da lei. Você tinha que ter aquela altura. O único que teve aquela altura suficiente para cumprir a lei foi Cristo Jesus. Só que quando quando o tribunal se assenta e você entra diante do tribunal e é apresentado a sua pequenez, a sua pecaminosidade, você não vai passar pela avaliação. Eu não. Eu vou ser reprovado. Logicamente que vou ser reprovado, não é? Eu não tenho aquela altura. Mas o que Deus fez não foi rebaixar a lei, diminuí-la para que eu e você pudéssemos nos igualar a ela. Ele deixa a lei é imutável. Mas o que ele faz é o seguinte: quando ele avalia-nos no julgamento, quem entra no nosso lugar para ser julgado é Jesus Cristo. E ele preenche todos os requisitos. Isso é justificação. Nós não comparecemos perante o tribunal porque Jesus comparece por nós. Aliás, tem um livro recente lançado pela Casa Publicadora de Mervyn Moore. Fala sobre em defesa do juízo investigativo. Ele faz uma análise textual e um estudo de todas as teses que existem sobre a nossa doutrina, que é uma doutrina exclusiva da igreja, sobre a purificação do santuário. E ele chega a afirmar, o resumo desse livro, vou dar spoiler aqui, mas é de que a purificação do santuário, na verdade, esse termo purificação, originalmente, na palavra que corresponde mais próximo, é vindicação. Só que essa vindicação é a vindicação do que Cristo faz por nós no santuário celestial. De que é apresentar Ele como sendo a norma da justiça e nos livrando da nossa avaliação imperfeita, porque nós seríamos reprovados. Portanto, Ele vindica a Cristo das acusações do diabo, de que nós não podemos entrar no céu porque nós não merecemos, porque nós não temos nós não temos a altura correspondente para entrar. Isso tem que ficar claro na mente dos anjos e dos seres criados. Portanto, o tribunal, a purificação do santuário, não é que nós seremos ali julgados no sentido de examinar as faltas daquele que está em Cristo Jesus. Porque aquele que está em Cristo Jesus, ali em João capítulo 16, capítulo 4, versos 8, diz assim, que Jesus veio não para condenar, não para julgar, mas para o quê? Salvar. E aquele que não crê já está condenado. E aquele que crê não entra em condenação. Portanto, irmãos, não há acusação. Satanás pode tentar nos acusar, mas ali no tribunal, Deus nos justifica, porque aceitamos a Ele como nosso Salvador. Essa não é uma boa nova, não é? Amém por isso, não é? Glória a Deus, porque Ele nos justificou e não há mais acusação. E se não há acusação, quem é advogado aqui sabe que se não tem uma formalização de uma acusação, não pode existir condenação. O versículo 34 diz, e quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por... Meu querido, se não há acusação sobre você, não há também condenação. Há pessoas que vivem sobre um peso, um fardo,
como se a cada pouco pudessem ser condenados e fulminados diante de Deus. A primeira bênção da justificação é a certeza dela. Essa é a primeira bênção da salvação. Por isso que a música diz, ando sempre alegre, né? Porque Cristo me salvou. Com o olhar estampado de vitória. Porque não há mais condenação. Você já não entra mais em condenação, porque você está em Cristo. Aqui diz Paulo, ele dá a base porque nós não somos condenados, porque Cristo morreu. O preço já foi pago. E se ele morreu, eu não preciso mais morrer. Ele veio para que eu tenha vida. E essa vida é encontrada na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, eu não morro mais, porque Cristo já morreu pelos meus pecados. Ele já levou sobre si no madeiro. Ele já carregou por nós o pecado que nos matava. Ele matou a morte na cruz. Ele venceu ali. Portanto, Paulo diz aqui que se ele morreu, nós não precisamos mais morrer. Ele ressurgiu dentre os mortos. Tão importante quanto a morte também de Cristo é a sua ressurreição, porque nos garante um lugar assentado nos lugares celestiais juntamente com Ele, reinando com Ele. E Ele está ali também para interceder por nós, para nos ministrar a sua justiça, para estar diante do Pai, para vindicar a nossa salvação e o nosso direito de estar ali. Queridos, versículo 35. Paulo ainda faz mais uma pergunta, ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Depois de dizer que não há nenhuma acusação, nenhuma condenação, ele vai dizer que não há nenhuma separação. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele vai dizer, é a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Versículo 37 diz, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele não nega o fato de que você pode passar por fome, por nudez, por tribulação, sim. O cristão não está livre disso. Mas ele está dizendo que aquele que entendeu a salvação, o evangelho, aquele que conhece o amor de Deus por você e por mim, que deu o seu próprio filho, este entende que o melhor lugar, a melhor parte é estar com Deus e o resto não importa mais. Ele pode estar dentro de uma casa com a geladeira vazia, apenas fubá para comer e água, ele está feliz e contente porque ele tem Cristo Jesus ali. Ele pode estar lá na masmorra como Paulo, mas ele vai dizer, eu me glorio nas tribulações, nas fraquezas, em tudo, porque ele conhece o Deus que supre tudo, aquilo que precisa. Conhecer o amor de Deus é tudo, como dizia um livro, não é? Queridos, aquele que conhece o amor de Deus, ele não quer se separar de Deus. Portanto, a separação ela tem uma via de mão dupla. Deus nunca vai te abandonar. É por isso que Ele nunca vai se separar de você, porque Ele te ama. Mas também você que conhece o amor de Deus, você nunca vai querer se afastar dEle. Você vai querer ficar pertinho dEle, porque quando alguém nos ama a ponto de dar a sua vida, você quer estar o tempo todo com essa pessoa. Portanto, não há separação. Não há separação. As dificuldades vêm, é verdade. Eu posso estar falando por algumas pessoas que estão passando uma tribulação aqui. A palavra tribulação do latim é tribulum, significa um instrumento que passava assim para separar o joio do trigo. Eram instrumentos pontiagudos com pregos. Saiba que a tribulação ela favorece o nosso crescimento espiritual. Deus, Ele permite isso para arrancar aquele mau caráter, desvios da nossa personalidade, para polir, para refinar, para embelezar o nosso caráter, para que nós possamos glorificar o seu nome. Não desanime. Olhe para a cruz e veja o amor de Deus por você e você verá que Ele não te abandonou. Há pessoas que talvez estejam passando aqui por angústias, um estado emocional aflitivo. Deus não te abandonou. Olhe para a cruz e veja o amor de Deus derramado por você e por mim.
Entenda que essas coisas, elas são efêmeras, elas passarão, mas o amor de Deus por você é para a eternidade, e Ele quer te conduzir para junto de si, de maneira que podemos vê-lo face a face, e não mais como espelho obscuramente, de maneira que possamos contemplar pela eternidade, e mergulharmos na profundidade desse amor. Nós temos apenas uma parte da revelação desse amor, mas ela é o suficiente para crermos de que Deus não nos abandonou, de que Deus está conosco. Portanto, fome, nudez, perigo, espada, nada disso deveria nos assustar ou nos fazer descrer e abandonar a fé em Cristo Jesus. Mas Paulo diz que nós não nos gloriamos nessas coisas, nós não nos gloriamos nessas tribulações, mas apesar delas, nós continuamos firme olhando para Cristo Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Essa palavra aqui, no original, é hipervencedores. Você é muito mais que um vencedor, você é hipervencedor. Você foi constituído por Deus não para ser um derrotado, não para andar de cabeça baixa, humilhado. Mas você tem motivo suficiente para ter brilho no olho, para ter coragem de encarar as pessoas de igual para igual, para entender que há um Deus que te ama, e isso pode colocar qualquer autoestima no seu lugar. Portanto, somos mais do que vencedores. E ele termina dizendo, versículo 38, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nada, nem alguma criatura, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome de Deus por isso. Paulo, ao tratar do tema do Evangelho, ele nos ensina de que não há ninguém contra nós, de que não há acusação contra nós, de que não há condenação e de que não há separação. Portanto, irmãos, vivamos como verdadeiros vitoriosos, se alegre nessa salvação, porque Cristo Jesus já te concedeu. Que Deus te dê uma semana abençoada, na certeza dessa palavra que aqui estudamos. Glória seja ao nome de Deus. Amém. Ok. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer a oração final. Grandioso Deus, Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Podemos, Senhor Deus, sair aqui essa noite confirmados e reafirmados na fé que cremos, de que o Senhor nos fez mais do que vencedores. Temos motivos suficientes de sobra para nos prostrarmos diante de Ti em adoração e agradecer, Senhor Deus, por tamanhos benefícios que o Senhor tem feito em nossa vida. Vitória em Cristo, eterna vitória. Salvou-me, buscou-me, e o Senhor transformou-nos, e agora pertencemos a Ti, e temos vitória em Teu nome. Grande Deus, manifesta, Senhor Deus, a Tua presença na vida dessa pessoa que entrou aqui essa noite em busca de respostas, talvez desiludido contigo, com familiares, nos relacionamentos, nos negócios. Confirma no coração deles, Senhor Deus, dessa pessoa que o Senhor o ama, o Senhor a ama, e de que não há temor no amor. O verdadeiro amor lança o medo fora. Lança o medo fora, Pai, dessa pessoa que te ouve. Não permita, Senhor Deus, que as dúvidas possam minar a sua fé. Abençoa o teu povo, Senhor Deus, cura o teu povo. Em nome de Jesus,
te adoramos e te pedimos. Amém, Pai. Amém. Que você tenha uma excelente e abençoada semana, tá bom? E que essa mensagem acompanhe você todos os dias dessa semana, fazendo de você uma pessoa vitoriosa e protegida pelo amor de Deus. O pastor Antônio Marcos está na porta para cumprimentar você. Uma boa semana. Que Deus abençoe.